E aí pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Canal do Monstro Supremo vem para trazer várias temáticas diferentes. Hoje trazendo uma temática que vai fazer você pensar demais, vai explodir a sua mente, causando uma irritabilidade mental aí para você pensar em várias possibilidades diferentes. Sem se prender, tranquilo, sem essas crenças limitantes. Sem atacar você diretamente, sem falar que Deus vai me queimar no fogo do inferno e vice-versa. Se acalma, escuta, tira algumas coisas boas do vídeo, sem estresse nenhum. Não estou aqui para atacar a sua crença, mas se a sua crença for muito rígida, certamente você vai ser um possível atacado por si mesmo. Eu não tenho intenção de atacar você. Você se ataca, eu deixo isso para você, certo? Temática de hoje, máquina humana, a criação. E essa criação da máquina humana, você tem certeza que sabe tudo sobre nós? Vou chamar o Monstro Supremo e ele vai analisar essa temática conosco, trazer várias informações aí, certo? Antes de eu passar para ele, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal, ajuda o canal a subir e essas informações, essas temáticas malucas chegarem a mais pessoas possíveis e assim a gente conseguir se comunicar, certo? E quem quiser ficar à vontade para bloquear, também pode, sem estresse nenhum. Não estamos aqui para pregar algo que você se sinta tão desconfortável. Fica tranquilo, estamos aqui na paz e na harmonia. Certo? Monstrão, chega aí. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Como é que vocês estão? Estão bem? Sempre na paz, na luz e na prosperidade extrema, em direção ao caminho do conhecimento. Essa é a nossa ideia principal. Temática de hoje, a máquina humana. Para que nós fomos criados? O que nós estamos fazendo de errado? Será que isso é realmente uma criação e nós somos máquinas? Essa é a minha visão hoje para vocês, fazendo você chacoalhar essa mente e pensar de várias formas. Se eu falar para você que você foi criado simplesmente para sim seguir aí nessa escala mundana que foi lhe dado, foi te presenteado porque um dia você se pensou e se criou mediante ao todo e as capacidades. E algumas corporações soltas no mundo limitam você mediante ao medo, falando que existem alguns fatores limitadores que você não podem ir até lá, ou vir de cá, ou para que serve ali, ou daqui, não sei para que eu não posso ir lá. Por que é criado um vírus, por que morre tanta gente, por que nasce tanta gente e a ideia do ser humano máquina ninguém consegue entender para que serve. Nós viemos com vários limites mentais e físicos. A ideia é fazer com que você busque evolução física, melhorando toda ela, tendo mais flexibilidade, musculatura para aguentar o seu corpo, tendo mais estabilidade. A ideia do seu corpo serve para isso. Por isso um dia foi lhe dado o seu corpo para você graduar ele, ver quais são os limites que ele pode alcançar, como se fosse um laboratório. E a ideia do sistema Terra é sim você entender que aqui foi feito um laboratório para você usar esse corpinho aí e estimular ele ao máximo, com amores, com decepções, com acidentes, com nascimentos, com mortes, tudo que o corpo humano pode te proporcionar em relação a sentimentos, dores, tudo, bens. A ideia principal é fazer com que você entenda que toda essa ideia mediante ao corpo humano e a mente humana, você veio como uma máquina, você é uma alma e está usando essa máquina aí para fazer os upgrades dela, mental também. Esse HD interno que existe no seu cérebro, ele não tem limite de capacidade, você pode instalar muitas coisas.
e você não tem limite algum para instalar coisas nele, certo? Porque essa nave você sempre vai dirigir. Você recebeu a chave da sua nave, certo? Então, uma vez que te deram a chave dessa nave, você é responsável para fazer com que ela ganhe os upgrades dela. Se você se fixou a uma temática só, política, religiosa, de trabalho, qualquer outro tipo de coisa, não estimula hobbies, não é feliz, não vive a sua vida, não estimula o seu corpo, não estimula a sua inteligência, não testa realmente para que serve esse lindo corpo que te deram. Você não foi feito simplesmente para trabalhar, voltar para casa, almoçar, assistir uma televisão, dormir de novo, acordar de novo, trabalhar e ter poucos momentos de lazer, poucos momentos de aprendizado. Você foi construído para se estimular e para ser muito feliz. E para ser triste também se precisar, para ter as suas dores, para ter os seus erros, para ter os seus acertos. Tudo isso você precisa estimular nesse corpo que foi lhe dado. A criação começa a ver em você que você não tem utilidade, porque foi colocado em você aqui para fazer esses upgrades todos. Por isso que nós estamos vivendo uma era tecnológica e você precisa ir em direção à sua tecnologia própria, a tecnologia própria do seu corpo, tendo essa real intenção de fazer esse upgrade, de tirar os medos instalados no seu cérebro, testar o seu corpo o máximo que você puder, ver até onde sua visão chega, a sua audição chega aonde. Se eu consigo ficar um pouco mais forte, eu consigo ficar um pouco mais flexível, eu consigo estudar essa temática e colocar em prática, eu consigo ser um mecânico, eu consigo ser um piloto de avião, eu consigo ser o quê? Por isso que foi lhe dado essa máquina aí, para você estimular demais e não estagnar, e não ter crenças que te limitam, porque você é uma criação. E parar de afirmar que seres invisíveis te atrasam, que te limitam também. Seres invisíveis, classificados entre anjos, querubins, deuses, demônios e etc., todos eles que não aparecem, até entidades que são chamadas na Umbanda, né? Quimbanda, Candomblé, de entidades e outros invisíveis que estão soltos por aí, que frequentam bares, que frequentam prostíbulos, que frequentam outros tipos de ambiente, que plasmam, que roubam o seu plasma para se beneficiar em um outro plano, né? Que isso é uma vibração. Você vive uma dimensão de frequência de encarnado, ele vive uma outra frequência de dimensão de invisível, mas mesmo assim ele se alimenta de você e das suas práticas. Algumas pessoas que fidelizam sua fé no candomblé, quimbanda, umbanda, que espiritualistas, né? Eles colocam essa ideia principal de fé mediante aquela entidade. A entidade ela se alimenta dessa fé e dessa prática que é feita na religião. Assim, se plasmando, uns conseguem até enxergar a entidade materializada, certo? Às vezes a entidade se materializa, né? A ideia principal desse vídeo é fazer que você tenha toda a capacidade. Desse vídeo é fazer com que você ganhe totalmente a capacidade mental e física e responsabilidade dessa máquina que você dirige aí, sim, como alma. Você é uma alma e recebeu a chave desse corpo de carne aí que um dia você vai deixá-lo para seguir novos caminhos, para seguir novas missões. Por enquanto, sua missão na Terra é estimular esse corpo ao máximo, fazer com que ele se irrite demais, tenha muita felicidade, veja se consegue estimular o amor, veja se consegue estimular a tristeza, veja se você consegue estimular todas as capacidades físicas, motoras e psicológicas mediante ao que foi entregue.
Você identificando o que foi entregue, você segue em direção à sua criação, ao Criador, ao todo, ao Deus, ao absoluto, ao misericordioso, Alá, a tudo, Mustafa Mola, tudo que foi criação, você está indo em direção. Essa é a ideia. Para quê? Para ele te dar outras possibilidades em outros lugares, em outros planetas, para você sim ter outras experiências, para continuar indo em direção a outra ideia que vai se abrir se você identificar na nova possibilidade o que é entregue para você, o que você precisa desenvolver. Pegou a ideia mais ou menos? Sei que sim. Então a ideia do ser humano é entender que ele sim foi criado para estimular todas as capacidades que ele pode estimular na Terra e aprender e ver se consegue aguentar esses estímulos que podem ser muito bons ou podem ser muito ruins. Uma vez você entendendo que todos os estímulos que forem apresentados para você na Terra e tendo em mente que você não tem limites para ser estimulado, você fica muito mais próximo de seguir o seu próximo nível de evolução. E assim é apresentado um novo ciclo de evolução para você em direção à sua criação, em direção ao seu Criador, certo? Que é só um, que é o todo, que é o total, que um dia você pensou, ele correlacionou com você, ele fez essa magia toda e você se tornou um feto e hoje você vive com a sua idade, com o seu nome, com as suas características, com tudo que foi lhe entregue. É difícil de entender isso? Pode ser. De certa forma pode ser. Isso te gera um pouco de pânico? Vai gerar um pouquinho de pânico porque é uma das instalações mentais que tem em seu cérebro para você desinstalar. Mesma coisa de felicidade, mesma coisa de melancolia, mesma coisa de depressão, mesma coisa de tudo. Então todas as dores que são apresentadas para você nessa dimensão, o seu objetivo é se livrar delas ganhando conhecimento, enfrentando os seus medos. Essa é a ideia principal, certo? Pegou a visão, monstrinho? Ó, tranquilo, leve, sem gerar tanto pânico. É só entender, aplicar, respeitar as pessoas mediante ao ciclo que elas se encontram e vamos entender que todos nós estamos em direção ao caminho de nossas evoluções, certo? E aí, entendendo tudo isso, fica muito mais simples você seguir novos passos, tendo outras possibilidades, abrindo-se vários campos magnéticos e energéticos para você vivenciá-los e experienciá-los, tendo essa experiência, tendo sim como fazer com que essas explicações, fazer com que essas vivências você consiga transladar, passar as informações, ensinar, virar um professor do ambiente que você vive, da vida que você entendeu que é para se viver, e esses estímulos todos que um dia você achavam que eram limitadores, hoje já não é mais um fator limitador. Hoje é confortável justamente porque você entendeu que seus medos, eles precisavam ser vencidos para um dia virarem habilidades. E assim você entendeu que está indo em direção à grande energia, ao grande magnetismo que um dia foi estimulado em você e você está indo em direção à sua criação, à sua dualidade, a tudo isso que é lhe apresentado. E de uma forma direta ou indireta, isso te gera muito medo, um desconforto. Justamente porque você correlaciona o desencarne, né? A morte. Então a morte às vezes ela precisa ser bem vista para ela sim virar uma parceira, um amigo.
alguém que vai chegar um dia e vai apresentar novas possibilidades, certo? Enquanto você tiver esse medo, nada será apresentado. Quando você tem um medo, você não consegue viver a sua vida tranquilamente. Você limita todos os estímulos possíveis que são para você viver e você acaba às vezes não vivendo todos eles. Certo? A ideia do Monstro Supremo é passar toda essa visão para você se estimular e assim vencer todas as suas crenças limitantes, fazendo que as coisas fiquem mais tranquilas de se viver e a gente conseguir seguir o fluxo da vida da melhor forma possível, abrindo novos túneis do tempo e passando por ele, tendo outras possibilidades. Monstro Supremo vai ficando por aqui, pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, fazendo com que esses vídeos cheguem a mais pessoas possíveis, ajudando umas com certeza e fazendo com que outras entram em pânico, depois entrando aí no vídeo, nos comentários e xingando o Monstro Supremo demais. Mas podem ficar tranquilos que nada isso não nos afeta. Nós estamos blindados para esse tipo de negatividade. Eu desejo todo o amor no seu coração, que sua mente fique tranquila com todas essas informações, que todos nós seguimos o fluxo da vida em direção ao paraíso, em direção a novas possibilidades. Monstrinhos e monstrinhas, muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima.